Agora falar de um assunto que eu gosto de falar muito, né? Sobre a China. Eu gosto muito da China. Tenho muito respeito por aquele país. Eu acho que a China é um país um país fenomenal, né? Pela história, pela cultura da China, pelo que a China está fazendo aí hoje, né? E a China, cara, ela até 1980, ela era um país tão pobre quanto o Brasil, né? Aí você me pergunta, o que a China fez e o Brasil não fez, né? De 80 para cá, a China, ela não parou de correr, enquanto o Brasil estagnou no tempo, né? Só que se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que a China, cara, ela passou por muita coisa ruim, né? Ela foi vítima do imperialismo da Inglaterra, né? Dos britânicos, né? Que destruíram a China nas duas guerras do ópio, né? Drogaram o povo chinês com a droga chamada ópio, né? E tomaram uma pequena... A Inglaterra acabou tomando da China essa pequena província chamada Hong Kong. E através de Hong Kong, né, a Inglaterra ela impôs a sua cultura aos chineses, né? Tanto que em Hong Kong você tem muita cultura inglesa, ocidental lá dentro, né? Por isso que Hong Kong não quer se juntar à China, né? Porque Hong Kong quer continuar sendo o estado vassalo da Inglaterra, né? E também dos americanos, que representam o imperialismo inglês, só que hoje é o imperialismo americano que é a mesma coisa. O imperialismo anglo-sionista deles, né? E a China é tão foda, cara, que mesmo passando por tudo isso, a China não conseguiu dar a volta por cima. E o pior, né? Na Segunda Guerra Mundial, a China enfrentou a invasão japonesa, que foi tão brutal, ou até mais do que a invasão dos ingleses, né? O massacre de Nanquim, por exemplo, onde os japoneses eles faziam muitas crueldades e barbaridades com os chineses, né? Até hoje os chineses têm trauma disso, né? E após essa guerra com o Japão, que a China resistiu ao imperialismo japonês, teve a Guerra Civil Chinesa, né? Entre os nacionalistas, que era uma elite nojenta da China, que queria transformar a China num paraíso para os estrangeiros, né? Explorar, saquear a China, e os comunistas, né? Que eram muito mais nacionalistas do que os ditos nacionalistas, entre aspas, né? E os comunistas liderados por Mao Tse-tung, eles derrotaram os nacionalistas, as tropas de Chiang Kai-shek, se eu não me engano, a pronúncia no mandarim chinês, né? E foi a partir dessa vitória dos comunistas que a China voltou a ser grande, né? Lá no passado, há muito tempo atrás, até antes disso tudo, a China era o grande império, né? O império do mandarim. E a China ela acabou sucumbindo no decorrer do tempo, né? Porque houve muita sabotagem, muita traição, corrupção, né? Essa elite chinesa, que não queria ver a China prosperando, queria entregar a China de bandeja para os ocidentais, né? Que o ocidente daquela época, os europeus, eles estavam mandando em tudo, né? Com suas grandes navegações, eles estavam criando colônias. Eles chegaram até a Ásia e queriam mandar na China, né? Só que o nacionalismo do povo chinês foi muito foda, né? E eu acho que é isso que está faltando aqui no Brasil, né? Nacionalismo, né? Só que aqui no Brasil existe uma certa devoção ao Império Anglo-Saxão, sabe? Coisa que nunca aconteceu na China, né? Por isso que eu tenho muita admiração pela China. Porque a China é aquilo que o Brasil não é. O que o Brasil poderia ser. Só que o Brasil não quer ser. Entendeu? E quando eu vejo o presidente dando declaração ofendendo a China, pô, principalmente a China que, além de ser tudo isso que eu te falei, é o nosso maior parceiro comercial, né? E graças à China, que a balança comercial do Brasil está dando certo, isso aqui ainda não quebrou, não faliu, é graças à China, né? Então, os caras, eles se auto-prejudicam, né? Eles deixam de fechar acordos comerciais com a China e a China volta e vai lá comprar dos americanos. Porque os americanos, eles têm muito mais respeito pela China do que pelo Brasil, se você não sabe. Só que o brasileiro, na sua mentalidade idiota, ele pensa que os americanos veem ele como se fosse o parceiro. E não. Os americanos olham para o brasileiro como se fosse o vassalo. Essa é a dura realidade. E continuando falando sobre a China, o grande Deng Xiaoping, nos anos 70, ele implementou um novo tipo de socialismo, né? O socialismo que só seria praticado na China, que seria uma espécie de socialismo, só que teria o capitalismo do Estado, né? Então ele abriu a China para as outras empresas entrarem lá. Claro, esse processo não foi feito de uma maneira pacífica, né? Houve muitas coisas erradas nesse processo,
né? Só que infelizmente foi o preço que os chineses tiveram que pagar, porque a China ela passou mais de 100 anos do subdesenvolvimento, né? Sendo país agrário, explorado, saqueado, e esse é o mesmo destino do Brasil, né? Se o Brasil querer se industrializar, vai demorar, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Isso vai ter muito custo, né? Vai ter o preço a pagar por isso. E a China pagou o preço caro. Só que hoje eles estão colhendo os frutos da prosperidade. O Deng Xiaoping, ele foi o grande precursor do que a China é hoje, né? Mais do que o Mao Tse-tung. Porque o Deng Xiaoping, ele criou um novo tipo de socialismo, cara. Socialismo esse que a União Soviética não conseguiu fazer. Se a União Soviética tivesse feito esse tipo de socialismo, eles poderiam ter vencido os americanos na Guerra Fria, né? Só que a União Soviética falhou e a China está acertando, né? E nos anos 80, nos anos 90, a China começou a crescer, né? Tudo que a gente consome tem o nome Made in China, né? Que é feito na China. E isso prova quanto... Isso mostra quanto a China tem uma indústria forte, né? Bilhões e bilhões de pessoas que antes viviam na miséria. O Partido Comunista, o PCC, né? Você pode ter todos as suas, como podemos dizer, suas controvérsias contra o partido. Falar, mas o Partido Comunista, ele tem algumas restrições que eu não acho legal. Tudo bem, é sua opinião. Só que na minha opinião, hoje, o chinês ele tem muito mais qualidade de vida do que o brasileiro, né? O brasileiro vive dessa dita democracia ocidental. O chinês vive no regime socialista, na minha opinião. Alguns falam que é uma ditadura. Será mesmo? Será mesmo que a China é uma ditadura? Né? Se você não sabe, o Brasil é uma democracia, né? Você pode votar numa ditadura, só que quando você vota no cidadão, no político safado, ele não vai trabalhar para você. Ele vai trabalhar para quem está financiando a campanha dele, né? Então, o poder do voto das democracias ocidentais não tem nenhum tipo de peso. Porque quem manda, cara, são as altas finanças. E você fala que a China é uma ditadura. Na China isso não acontece, né? O banco chinês é estatal, né? O hospital é estatal. Tudo do povo pelo povo. Tudo bem, o Partido Comunista pode ter algumas coisas que eu não concordo também, né? Só que, tipo, exemplo. Geralmente quando as pessoas falam que a China é uma ditadura, falam, na China você não pode ter Facebook. Mas porra, na China você não pode ter Facebook, você não pode ter WhatsApp? Sim, você não pode ter. Só que o partido cria os próprios aplicativos da China, que é muito melhor, né? Porque o Partido Comunista Chinês sabe que os americanos podem usar esses aplicativos que são deles para tentar hackear a China, né? Sabotar, né? Porque os americanos falam que os chineses espionam as informações das pessoas. Só que os americanos fazem isso com esses aplicativos deles. O Facebook, o WhatsApp, né? Até o mesmo próprio YouTube aqui. Quem garante que eles não fazem isso? Então é muita hipocrisia do Ocidente. Muita hipocrisia. Né? E terminando de falar sobre a China, cara. A China de 97 para cá, com a crise lá da Ásia, né? O Japão era grande potência, o Japão já não é mais. A China retornou a esse posto de grande potência lá da Ásia. O chinês ele só tem aumentado a sua qualidade de vida, né? O Partido Comunista Chinês tirou mais da população brasileira da miséria. O Brasil ele tem cerca de 300 milhões de habitantes. O Partido Comunista da China tirou 500 milhões de habitantes na miséria, cara. Não é pouca coisa não. É mais do que toda a população do Brasil. A gente tem esse governo incompetente, né, que não consegue resolver. A gente tem o governo que não consegue resolver o problema da vacina, né? Que não consegue resolver o problema no auxílio emergencial, né? Expõe a população brasileira nessa situação aí de miséria, né? Na China isso tudo está acontecendo. Isso porque a China ainda tem vários projetos para o seu interior, né? Industrializar, urbanizar, dar qualidade de vida para aquele povo lá do interior, né? Só estou falando do litoral da China, que é Pequim, Xangai, essas regiões assim. Agora, fazendo comparativo entre China e Brasil, cara. O Brasil ele tinha tudo para ser o que a China é. A gente é governado por um bando de pacóvios, né? Pacóvio, que você não sabe, é medíocre, vassalo, né? O Brasil é governado por esse tipo de mentalidade, né? Só quer saber de exportar matéria-prima, não investe em indústria, não investe em nada, só exportando matéria-prima, né? Essa merda desse agronegócio, que não deixa isso aqui ir pra frente, né? O setor agronegócio, o fazendeiro.
Porra! E aí, como que fica, né? E a China é comunista, né? Muita gente fala que o Brasil está assim por causa do comunismo, né? Os idiotas. Sendo que nunca houve comunismo aqui no Brasil e nunca houve comunismo em nenhum país latino, com exceção de Cuba, né? A burrice é muito grande, cara. A burrice é muito grande, né? Quando não mudar essa mentalidade, isso aqui não vai pra lugar nenhum. Falou.